Fala, família Leonardo, passando aqui na tarde desta quinta-feira, porque hoje é dia de Vasco e neste dia 29/1/2026, é claro que eu vou te manter atualizado com tudo que está rolando, as prováveis escalações de Vasco, a provável escalação também do time do Mirassol. O Vasco estreia hoje, o Diniz promete de repente algumas modificações para esse time que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o Maricá. Então vamos trazer tudo para vocês. Também vamos falar sobre a arbitragem e também a rodada 1 do Campeonato Brasileiro de 2026, que começou ontem. Olha que delícia, hein? Já começou gostosinha. É claro que eu vou trazer aqui, eu quero saber das suas opiniões, porque ainda tem a janela do Vasco de transferências. O mercado da bola está pegando fogo. Vamos trazer mais algumas atualizações sobre o Spinelli. Rapaz, está muito próximo de fechar. Eu já ouvi até dizer que já é jogador do Vasco. O Cuiabano também, nós tivemos algumas atualizações que vamos trazer aqui. O jogador já está até seguindo aí alguns colegas vascaínos do profissional de futebol do Vasco, ali os jogadores profissionais no caso, e também vamos falar de jogadores que estão saindo, porque o Admáquina, meu irmão, não para de trabalhar. Então cola comigo aqui, depois da vinheta a gente vem, porque hoje, né, o Paquetá teve se apresentando, teve chegando no aeroporto, e tem uma galera aí, né, já querendo aquele lobby, que chegou a maior contratação, o maior jogador da história voltando. Mano, esses pessoal, olha, pessoal da Flamídia não é mole não. Só que um influenciador, eu acho que decidiu colocar os pingos nos i. E ainda tem a estreia do nosso Cria Rayan. Adivinha contra quem ele vai estrear no dia 31? Calma, depois da vinheta, muitas informações, muito sobre essa estreia do Vasco e também muita resenha, porque senão esse canal não é o que ele é até hoje, né? Não pode faltar essas resenhas maravilhosas, porque afinal de contas, né, vocês não são o PSG, também não é o Fluminense, também não é o São Paulo e por aí vai. Voltamos aqui, Leonardo, do canal na torcida Vascaínos, e desde já agradecendo aos mais de 111, quase 112 mil inscritos aqui nesse canal. Enquanto esse canal estiver aqui sobrevivendo, eu vou te agradecer. Se caso ele for derrubado, vocês sabem dessa história, vou até deixar o link aqui do novo canal, juntamente com esse link, um novo projeto que nós vamos lançar lá do canal de cortes, NTV, de lives, e eu acho que vai ser o canal oficial daqui uns dias, porque a gente vem sofrendo ameaças aqui nesse canal que vos fala. Inclusive ontem eu tive que descer o meu vídeo, o vídeo já estava com quase 10 mil visualizações, eu tive que descer, porque além do fotógrafo lá, do caso, né, do Inestrosa, agora tem o fotógrafo do Spinelli, que também está dando aí bloqueio de direitos autorais por uma foto do Spinelli que eu nem sei qual é, de maneira que eu vou usar as fotos lá do Instagram pessoal do Spinelli, que foi ele mesmo que tirou, para mim não ter esses problemas com esses jornalistas. Até aqui também na nossa thumbnail, a gente vai usar desta forma até o Spinelli chegar no Vasco, se caso chegar, e ser anunciado. Então, para quem não está entendendo nada, veja o nosso vídeo ou as nossas lives, onde nós estivemos explicando principalmente sobre agora, né, essa forma aí que os jornalistas não. Eu acho que os fotógrafos, e para mim, cara, isso tem tudo a ver com a vinda do Inestrosa para cá, tá? Porque antes não tinha nada disso, a gente cansou de especular jogador sul-americano e nunca teve nenhum fotógrafo aqui pedindo direitos autorais em fotos, derrubando vídeo no YouTube. E depois da chegada do Inestrosa, parece que o fotógrafo lá, acho que ele deveria torcer pro Boca Juniors, né? O Vasco vai lá, também atravessa o Boca de novo na situação do Spinelli, e agora a gente está sofrendo algumas retaliações aqui no YouTube. Eu já tenho aqui algumas, né, notificações, e ontem, né, vieram me ligar correndo, Léo, tira a foto. Só que ontem eu botei uma foto de IA. Como eu não queria me estressar, aí eu tirei a foto da IA e coloquei a foto do Instagram do jogador, sabe?
Enquanto tem muita gente indo lá no Instagram do cara para fazer outras coisas, eu tô indo lá só para buscar a foto do homem, beleza? E vamos começar aqui com as informações. Epa, faltou luz? Se faltou, a gente faz a luz voltar. Tá aí, ó. Vamos começar com a situação do Cuiabano aqui no Vasco da Gama. Porque se liga nas atualizações sobre a nova proposta do Vasco para contratar Cuiabano. Cuiabano não, Cuiabano. Segundo o nosso companheiro de bancada, Gustavo Cunha, o Tutinha, que diz assim, ó, sobre Cuiabano, informações. Vamos lá, reafirmo, a segunda proposta do Vasco foi de empréstimo com obrigação de compras. Os valores agradaram o Forest. A negociação avançou e está bem encaminhada. Ponto importante, o presidente Pedrinho confirmou a negociação em entrevista ao podcast Cruz Maltino. Como disse na live do Na Torcida Vascaínos na segunda-feira, Cuiabano sempre foi a prioridade. O Vasco não medirá esforços para fechar o negócio. Inclusive, se o Forest exigisse, no caso, se o Forest exigir a compra, o clube estaria disposto a fazer esse esforço. Cuiabano e seu staff já se acertaram com o Vasco. Fernando Diniz já conversou com o jogador. Mais cedo, o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, informou que o Vasco teria feito uma proposta de compra. Não consegui confirmar esta informação. Porém, ela bate com a minha apuração. Esse cenário já estava mapeado pelo clube, que estaria pronto para avançar caso fosse necessário. Sobre a preocupação da torcida com a possível saída do Kaique, lá do Cruzeiro, para o Como da Itália, segundo Samuel Venâncio, o lateral está no Rio, relacionado para a estreia no Brasileirão. Qualquer discussão sobre a saída só seria debatida após a partida, em reunião com a diretoria celeste. Dizem que lá o lateral Kaique do Cruzeiro vai receber uma proposta de 10 milhões de euros. E aí, de repente, o Cruzeiro iria atrás do Cuiabano. É isso, rapaziada. Essas são as minhas informações sobre a negociação. Respeito total aos colegas e suas informações. Seguimos aguardando o desfecho na torcida para que se concretize. Informação aí do Tutinha sobre o Cuiabano. Inclusive, o Cuiabano meu irmão. Ó, Cuiabano já segue o Brenner, já segue o Matheus França. Ó, tem mais aí, ó. Segue o Casimiro, segue o Tietê. Bom, Robert Renan e companhia. Não sabemos até que ponto, né? O Cuiabano já está com as suas malas arrumadas, precisa do ok lá do Nottingham Forest. A janela inglesa fecha no dia 2, no caso, para adquirir atletas. Para fechar, eles vão poder vender enquanto a janela de quem estiver interessado no jogador estiver aberta. Para a entrada, fecha dia 2. Para a saída, se tiver algum clube interessado e a janela desse clube estiver aberta, esse clube poderá negociar com o Nottingham Forest. Agora vamos falar aqui desse homem. E desculpa, tá, galera? Tá trazendo aqui, lá, no caso, o Instagram pessoal do Spinelli, porque infelizmente tem um fotógrafo agora, sabe? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, argentino, que está pedindo também ali direitos, que está tentando derrubar alguns canais, porque estão utilizando a foto dele nas capas e nos vídeos sobre o Spinelli. Atualmente, uma das discussões gira em torno dos termos de empréstimo. Enquanto o Vasco busca com opção de compra, o time equatoriano quer uma obrigação de compra. As conversas continuam. Essa informação do Spinelli, ela foi de ontem. Inclusive, o próprio Pedrinho, ele teve confirmando sobre a situação do Spinelli e do Cuiabano, que o Vasco realmente estava... Opa, deixa eu tirar aqui, ó, tá vendo? O Vasco estava negociando. E aqui o Joel Silva, ele veio informando o seguinte:
O Vasco sinalizou uma nova proposta por Cláudio Spinelli, empréstimo de US$ 500.000, com obrigação de compras por metas de 1,5 milhões de dólares. O Independente Del Valle vê a oferta com bons olhos. E uma fonte do clube equatoriano afirma que se a proposta oficial chegasse nesses moldes, o clube do Independente Del Valle deve aceitar. Essa já é uma informação lá do Joel Silva. Enquanto isso, meu irmão, tem mais alguma coisa aqui? Espera aí, deixa eu ver. Falta pouco, segundo o canal Atenção Vascaínos, olha aí, ó. O atacante Spinelli deu ok e viria por menos da metade do que recebia o Verratti. O salário do Spinelli é de US$ 25 mil mês, galera. Foi essa informação que nós tivemos. Já falamos isso em live. E aí, se o cara chega para ganhar R$400 mil, para ganhar US$ 70 mil, irmão, esqueça. Eu não sei se US$ 70 mil dá R$400 mil, mas deve dar aproximadamente isso daí. E, cara, com certeza o Spinelli nem olharia para trás, viria para o Vasco, que é um time de dimensão e de visibilidade maior. Querendo ou não, o Vasco tem uma torcida gigantesca que também promove demais os jogadores em redes sociais e também no próprio estádio, ou do Brasil afora, porque o Vasco é um time nacional, não tem como comparar Vasco da Gama, Independente Del Valle. E aí, quer dizer, vamos aguardar, porque o atacante Spinelli já deu ok, por menos da metade do que recebia a Verratti. Agora o Vasco espere o aceite do Del Valle por uma proposta de compra com pagamento em 27. O argentino está perto de fechar. Deve ser isso aqui, cara, olha só. Deve ser realmente o que o Joel falou, um empréstimo com obrigação de compra. Vai botar US$ 500 mil para trazer o jogador por empréstimo. Quando chegar em 27, no início de 27, vai ali e exerce, a obrigação de compra e parcela o resto dos valores, porque aqui, olha só, ó, proposta com pagamento só em 27. Empréstimo 26, 27, obrigação de compra. Eu acho que o Spinelli está vindo para o Vasco da Gama, inclusive está acontecendo algo bem interessante a respeito do Spinelli, tá? E eu vou trazer aqui, ó, porque segundo o Germán Garcia Grova, o time equatoriano trabalha na contratação do jogador lá do Benfield, que poderia ser um substituto para o Spinelli. Parece que o Independente Del Valle já está ali, pelo menos buscando uma reposição para a posição de atacante. E o nome do jogador é o Rodrigo Auzmendi. Rodrigo Auzmendi seria possivelmente o substituto do Spinelli, segundo o Germán Garcia Grova. E o jogador do Vasco que está deixando o Cruz Maltino em definitivo é o Riquelme. Finalmente o Vasco conseguiu acertar o empréstimo do lateral esquerdo para um time da Grécia, que eu não vou usar falar o nome aqui agora, Panathinaikos, eu acho que a pronúncia é essa, FC. Panathinaikos 1946, FC da Grécia, até o fim de junho, com a opção de transferência em definitivo ao fim do vínculo. Então, provavelmente, esse é um jogador que não volta mais a atuar pelo Vasco. Inclusive, segundo o Emerson Rocha, existe uma foto aqui já do Riquelme viajando para a Grécia. E a gente aqui, claro, deseja boa sorte ao jogador. Vasco aí, não tinha pretensões de usar o Riquelme, voltou do Sport e nunca foi utilizado, está indo direto para a Grécia, e só cabe a nós aqui torcer, pelo atleta, pelo profissional, pelo cria, pelo ser humano, Riquelme. E olha só, o Vasco inicia o Brasileirão em busca de maior estabilidade e mira pré-Libertadores. Voltar à Libertadores é um dos grandes objetivos da gestão Pedrinho, que entra no seu último ano de mandato. Se mandar bem, se reelege. A gente sabe como é que é eleições no Vasco.
Se manda mal, tu sabe o que vai acontecer. E aqui estão os resultados que aconteceram na noite de ontem, nessa abertura do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. O Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras 2-2. O time do Internacional perdeu em casa para o Atlético Paranaense. O Curitiba também perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. O Vitória bateu o time do Remo por 2-0. Tanto Curitiba e Red Bull Bragantino e Inter e Atlético Paranaense, os resultados foram 1-0 para os visitantes. Bom, teve também ontem Fluminense no Maracanã contra o Grêmio. Eles venceram por 2-1. E teve o Corinthians perdendo lá na Vila, porque eles não jogaram em Itaquera, mas perderam do mesmo jeito para o Bahia. Lá em Itaquera o VAR opera, mas pelo menos na Vila os caras não conseguiram bater o time baiano. Foi 2-1, vitória do Bahia. Teve também o nosso poderoso Barcelona da Baixada Santista, que perdeu para a Chapinha, meu irmão, por 4-2. Foram visitar a Chape na Arena Condá e tomaram uma salva. Mas nada melhor, porque eu vou te falar, cara, esses 3 últimos resultados aqui pro Vascaíno é uma delícia, tá? Ver o Corinthians perdendo, o Santos perdendo e o Flamengo perdendo, na mesma rodada, não tem preço. E ontem o São Paulo torou ali o Flamengo 2-1, e nós aqui, como bons vascaínos, só comemoramos. Bom, e a rodada continua hoje, porque hoje nós teremos Vasco e Mirassol, na verdade Mirassol e Vasco, porque o jogo é lá no Maião, e teremos também Botafogo e Cruzeiro fechando a rodada 1 do campeonato de 2026. Vasco aí já divulgou, né, de uma forma bem bacana, essa partida contra o Mirassol. Aí, que coisa bonita. Ficou maneiro, né? Não consigo pausar isso aqui, não. Eu não consigo pausar. Acho que se eu atualizar, eu vou conseguir pausar. Eu queria pegar essa foto aí, né? Ali do estádio do Mirassol, Vasco. No caso, Mirassol e Vasco, hoje, às 20 horas, tá, galera? O jogo vai ser hoje, às 20 horas. Deixa eu tirar aqui o áudio. A foto ficou maneira, né? A artezinha aqui. Acho que eu vou usar essa arte. O que vocês acham? Devo usar essa arte aqui para poder divulgar o nosso dia de Vasco na thumbnail, porque tem outras artes aqui também para a gente escolher. E aqui o Rojas aparece em destaque do próprio Vasco para o Ceará, que o Rojas vai ser titular. Aqui, ó, essa aqui tá mais, né? Tá mais na disciplina. O Vasco já chegou em São Paulo, chegou na noite de ontem, e essa é a provável escalação, tanto do Mirassol quanto do Vasco. A do Vasco eu vou trazer uma também do Pedrosa, que fala mais ou menos do Rojas. Se liga, time do Mirassol: Walter, João Vitor, William Machado, Reinaldo e Igor Formiga. Essa é a linha defensiva, juntamente com o nosso filho pródigo, Yuri Lara e Aldo Filho, já que nós estamos falando de filho. Eduardo faz ali a meiuca, vai ser o organizador desse time. Do lado esquerdo do ataque, o Alisson com E, e o Negueba, que já é bem conhecido aí da rapaziada, inclusive carrega o nome de um outro jogador lá da turma da Gávea. E para fechar o time do América, Renato Marques. Agora, falando do Vasco da Gama, vamos começar de cima para baixo. GB seria o atacante, 9, para poder fazer ali a função do homem de área. Segundo, o GE, Andrés Gomes, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, a nossa linha ali dos atacantes. Na contenção da defesa, Thiago Mendes e Barros. Nossa linha defensiva, segundo o GE, consta Lucas Piton na lateral esquerda, Robert Renan pela zaga, lado esquerdo, lado direito da zaga, Carlos Cuesta, e na nossa lateral direita, Puma Rodrigues, o nosso artilheiro de 2026, porque o PH sentiu dores nos pés ou no pé. Bom, e o Léo Jardim é o nosso goleiro. Aí, no pé esquerdo, tá? As dores do PH. A arbitragem está por conta de Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes, Fernanda Nandréia Gomes Antunes, juntamente com o Francisco Chaves Bezerra. E o quarto árbitro, Paulo Belenense Alves dos Prazeres. E o VAR, Daniel... Nossa, Deus.
Daniel Nobre Bins. Isso aqui é o trio, ou quadro de arbitragem, melhor dizendo, e o Pedrosa, ele tem uma outra escalação que o estagiário do Vasco repercutiu. Seria Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Johan Rojas e Andrés Gomes. No caso, o Rojas colocaria o GB no banco, e eu queria saber se você gostou dessa provável escalação do Pedrosa, que está a matéria do Pedrosa, ou da escalação do GE para hoje. Só muda, no caso, o GB pelo Rojas. E só para título de informação, amanhã terá a coletiva marcada. É mais uma coletiva que eu não vou. Vocês querem que eu passe a participar das coletivas do Vasco? Deixe aí nos comentários, porque o Brenner amanhã tem a sua coletiva marcada e será por volta das 5 da tarde, tá? O Brenner vai falar à imprensa vascaína, ele será apresentado no dia de amanhã. E em falar em amanhã, que é 30, no dia 31, no sábado, o Bournemouth vai enfrentar o Wolves na casa do Wolves. E vai ter o confronto André versus Valquimar, ou pelo menos o filho dele, que é o Ryan, que possivelmente, pelo menos segundo o card aqui do próprio Bournemouth, vai estrear contra o Wolves que é o time lá do André, que naquela época quis fazer gracinha porque era dia dos pais e o Ryan estava ali homenageando seu pai Valquimar. O André fez graça e agora o Wolves está na lanterna. Lá o Bournemouth é um time intermediário e esse duelo promete. Bom, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque isso aqui eu vou ter que trazer, meu irmão. E se der direitos autorais, eu vou ter que tirar. Porque a mídia aí já está, né, falando que o Paquetá seria a maior contratação, o jogador mais importante que veio da Europa para jogar no Brasil. Se liga. Paquetá, se fechar, é um negócio tão bombástico que ele chega aqui como o principal nome do futebol brasileiro. Desembarca no Brasil, pisa no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Melhor dizendo, né, o principal nome. Cara, o Paquetá ser o principal nome do futebol brasileiro é a falência do futebol brasileiro. Como o principal nome do futebol brasileiro. E eu vou te falar mais, essa negociação do Paquetá, para ele, tem muito a ver com a Copa do Mundo, tá? De repente, lá aonde ele estava, ele não conseguiria ser convocado para o Mundial. Aqui a mídia vai fazer uma pressão absurda para o Ancelotti levar ele. Eu juro pra vocês, eu queria entender em que mundo o Rizek vive. Porque o Paquetá chegou no aeroporto, é o maior jogador do Brasil. Que papo é esse, irmão? Num país que você tem o maior artilheiro da seleção brasileira, que é o Neymar, tem o maior artilheiro da seleção da Holanda, que é o Memphis, você tem Hulk, Coutinho, Lucas Moura, Arthur, vem com papo de Paquetá. Quem que é Paquetá, irmão? Paquetá ganhou o quê? Quantas Champions League o Paquetá ganhou? Quantas Premier Leagues o Paquetá ganhou? O Paquetá foi eleito melhor de quê, meu amigo? Pelo amor de Deus, para de tratar todo mundo como burro. Eu sei que o flamenguista tem um nível muito alto de burrice entre eles, mas pelo amor de Deus, você não tá falando só para flamenguista, não. Isso é uma vergonha, meu irmão. Isso é sacanagem. Tá aí. Você concorda? Paquetá é a maior contratação. Cara, não é não. Não vou nem te fazer essa pergunta porque não é não. E também, né, cara, vamos ser honestos, né? A galera paga por falar besteira, né, cara? Por falar muita besteira. Olha, vai botar? Vou. Aqui. Seu time não é o PSG. Estamos de volta. Aí os caras. Seu time não é o Bayern, não é o PSG, não é o Fluminense, não é... Pô, mano. Coloca a sandalinha da humildade. Jogo é jogado. Lambaria pescada é igual o Vasco hoje, pô. O Vasco hoje tem que chegar lá e fazer o resultado. Mas não quer dizer que vai fazer, paizão. Vai ter que ter muita calma, vai ter que respeitar um Mirassol. Olha, mas o Mirassol não tem tradição. Mas, cara, tem um time organizado. Você é visitante. É igual o São Paulo. O São Paulo tá numa... Cara, o São Paulo tá numa tiriça que só. Ganhou do Flamengo, e aí? Ganhou, irmão. Porque o juiz... Pô, mano, vocês querem reclamar de arbitragem? Vai começar de novo no grito, não? Mas no apito sempre? Porque, pô, olhar pra vocês é legal, né?
expulsaram lá o Barros, aí no jogo subsequente, o Alan foi lá, deu-lhe uma voadora no jogador do Fluminense, tomaram uma taca do Fluminense com o time titular contra o Fluminense. E detalhe, existe uma pergunta, Vasco deve ir com o time titular ou com as reservas contra o Madureira ou bota o terceiro ou quarto time? Porque tá arriscado o Madureira vencer o Vasco e o Flamengo ser eliminado do Campeonato Carioca. Cara, na boa, mano. Cara, pela resenha, porque eu queria enfrentar o Flamengo de novo. Vasco com o Inestrosa, com o Brenner, sabe? De repente com o Spinelli, aí chegando o Cuiabá. Eu queria enfrentar o Flamengo, cara. Eu não tô satisfeito com aquele resultado e com aquele comportamento ridículo. Eu não tenho medo do Flamengo. Agora, pô, mano, se a gente for considerar a resenha do Flamengo ser eliminado no Campeonato Carioca, ainda ter que lutar contra o rebaixamento aí do Cariocão, é lindo, né, mano? A resenha é maravilhosa e eu queria saber da sua opinião. Deixe também o seu resultado aí, no amor, na paixão do meu coração, do meu Vascão, 2-0 Vasco. Agora, né, razão, olhando que o Vasco ainda não está com todas as suas peças, 1-1 ali não seria um mau negócio, 0-0. Vamos ver, né, como é que o Vasco se comporta hoje contra o Mirassol, porque agora a gente desceu pro play. Agora é de verdade. Agora começou a temporada do Vasco 2026. No que pese que é o primeiro jogo, mas é um dos jogos mais importantes, se não o mais importante desse mês de janeiro. Beijo no coração, tô metendo o meu pé e a gente volta aqui para um pós-jogo. Ai, meu Deus, 10 da noite, para falar que o Vasco venceu. A gente vai estar aqui feliz da vida, comemorando 2 gols de GB para a alegria do Tutinha. Foi que foi, galera.